pipocada! Aqui é a Daia do Porta de Papel e no vídeo de hoje eu trouxe um dos livros mais apaixonantes de toda a minha vida, O Labirinto do Fauno. Então, meus pipoquinhas, vamos à resenha do melhor livro da minha vida. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar, ative o sininho para receber todas as notificações e me siga nas redes sociais. Eu sempre deixo o link aqui abaixo na descrição do vídeo, porque nesse canal a gente tem todo o universo nerd que a gente ama e eu leio todos os livros, sem preconceitos ou papas na língua. Gente, eu já tô toda emocionada por falar desse livro aqui. Porque esse é o livro mais maravilhoso, é o livro da minha vida, vamos dizer, esse é o livro que eu mais amo, né? Tem o Fantasma da Ópera, né, e o Conde de Monte Cristo, que são os livros, assim, que fizeram parte da minha vida, são livros maravilhosos. Por que eu amo tanto esse livro? Porque esse livro, ele tem pitadas de ocultismo dentro dele, mas é um ocultismo que vai elevar a nossa vida, que vai abrir a nossa mente de uma forma maravilhosa. Esse livro é uma adaptação do filme O Labirinto do Fauno, do Guillermo del Toro, né? O grande Guillermo del Toro. E ele chamou a Cornélia Funke para poder produzir esse livro contando a história do filme e ela colocou umas pitadinhas de histórias dentro do livro, gente, que são assim maravilhosas, são contos que intercalam, né, a história do Guillermo e vai colocando um nexo em tudo, sabe? Vai fazendo uma junção, dando um porquê de cada coisa. Então o livro se passa em 1940 e a personagem do livro é uma menina chamada Ofélia. Ai, eu fico toda emocionada, gente, só de falar desse livro. O livro, assim, ele mexe muito comigo e eu sempre choro todas as vezes que eu faço uma releitura desse livro. E essa é uma edição maravilhosa que parece uma edição de contos de fada, ó. O corte do livro, ele é todo verdinho, a lombada do livro é perfeita, ele tem fitilho. Ai, gente, e o livro, ele é todo ilustrado, ó. Tem ilustrações maravilhosas. É capa dura e é uma edição da Intrínseca, aqui o Labirinto. Ai, gente, vale muito, muito a pena. É um dos meus xodozinhos da estante e eu guardo ele sempre bem embaladinho dentro do saquinho, que é pra não estragar. E esse livro vai nos contar uma história mística, de magia, onde o Guillermo, ele afirma que a magia existe, que quem tem olhos para ver a magia consegue perceber as influências da magia na nossa vida. Então a Cornélia é uma menina que perdeu o pai, ela amava muito o pai e o pai era alfaiate. E ele era um pai muito amoroso e ele fez um vestido maravilhoso para ela. O pai da Ofélia, ele, vamos dizer que ele enganou a morte. Quando a morte veio buscá-lo, ele pediu uns dias até que fizesse o vestido mais maravilhoso. E ele começou a fazer aquele vestido para a filha, e ele começou a tirar a linha nele, costurava um pouco do vestido e depois desmanchava o vestido quando a morte vinha. Nisso ele conseguiu ficar um tempo com a filha, até que a morte disse que não ia esperar mais. Então ele fez a morte prometer que não buscaria a dona do vestido. E a morte disse: enquanto o vestido servir nela, eu lhe prometo que eu não vou buscar sua filha. E ele teceu esse vestido maravilhoso para a menina e a morte veio buscá-lo e ela ficou órfã, né? E assim, a gente vivia numa sociedade no final da Segunda Guerra Mundial onde a mulher ela dependia muito do homem. E a mãe da Ofélia, ela ficou muito insegura e para tentar se proteger e proteger a filha, ela teve um segundo casamento que foi com o capitão do exército. Mas o capitão do exército, o capitão Vidal, era um homem assim, muito mau. Ele não tinha sentimento, ele não tinha amor para com a esposa e tudo que ele queria era um filho, a quem ele tinha que dar, né, o nome. O Vidal, ele era assim, mal, porque ele teve a criação do pai dele, que também era do exército, e criou o filho assim. Passou esses valores para o filho, e na hora do pai do Vidal morrer, o pai do Vidal, ele tinha um relógio de bolso, e ele pegou esse relógio, bateu ele numa pedra para que o filho soubesse a hora exata da morte. E criou o Vidal nessa expectativa de Segunda Guerra Mundial, nessa ideia de que era o medo, na ideia da ordem, né? Que faz, o Guillermo faz uma ilusão ali, a nova ordem mundial, né? Que é, aí ali até um pouco do satanismo, que é colocar a ordem no caos. E
Então, nisso, o Vidal, ele se casa com essa mulher pensando em ter um filho e fazer a mesma coisa com o filho, ensinar os mesmos valores para o filho, né? O valor do medo, o valor do respeito, né? Que o pai dele ensinou. Então ele pega a Ofélia e a mãe da Ofélia, já grávida do filho dele, e levam elas para morar com ele numa floresta onde tem uma base militar, e ali ele vai combater pessoas, vai combater camponeses, né, que só querem um pouco de dignidade, que só querem comida, que só querem felicidade. E ele leva os soldados ali na floresta para poder combater aqueles camponeses. Logo que Ofélia chega nessa cidade, na floresta, assim que a mãe dela passa mal, a gente tem a imagem dela com a mãe e ela lendo um livro de fantasias dentro do carro e a mãe dela dizendo que é uma grande besteira. Então a Ofélia é uma menina leitora, né? E isso já encanta a gente, né? Tudo que ela fala sobre os livros. E o livro tem quotes maravilhosos. E a Ofélia, quando ela desce do carro, quando a mãe dela passa mal, ela encontra uma pedra. E essa pedra, ela vai se encaixar logo numa pedra mais à frente, que é uma espécie de um totem, né? Ele tem um buraco onde se coloca um olho. E a pedra que Ofélia encontrou encaixa justamente no olho dessa pedra. E na boca do desenho do totem da pedra sai uma fada. Ofélia tem olhos de ver, porque ela é a única que consegue ver o mundo sobrenatural. E o Guilhermo, ele vai misturando vários elementos da natureza, a bondade e a maldade do ser humano, né? E Ofélia, ela vai conhecer também a Mercedes. A Mercedes é uma camponesa infiltrada dentro da casa desse capitão Vidal para poder ajudar os outros a sobreviver, inclusive o irmão dela. E o que mais me encantou nesse livro foi a forma como ele descreve o mundo sobrenatural e como ele descreve a vida das mulheres, né? Como a mulher, ela era domesticada, como, né, os homens tratavam as mulheres naquela época. E assim, gente, é um livro encantador. O Fauno, né, que é o personagem principal, foi um personagem demonizado pela igreja há muitos e muitos anos, né? A gente tem a figura do Fauno, que também é conhecido como Pan, né? Que são os deuses quernunos. Então, por ele ser um animal da natureza, ele tem patas de bode, ele tem chifres, ele foi colocado na Idade Média como a figura do demônio. E os camponeses, eles tinham muita força, né, com os animais, assim, sobrenaturais, com a figura do fauno, com a figura das fadas, com os elementais, até que o militarismo colocou na cabeça do povo o seguinte: isso é perca de tempo, magia não existe. Então, assim, os camponeses, né, os pagãos, paganismo, gente, pagão significa homem do campo, eles são camponeses, nada mais do que isso, né? E não precisa ter todo preconceito como tinha na Idade Média. O Labirinto do Fauno, ele tem, assim, umas passagens tão boas, os cortes tão maravilhosos, e a Ofélia, ela vai sofrer tanto. E eu chorei, principalmente na parte que o Vidal, né, que é um homem, assim, vamos dizer que ele é um homem seco, que é um homem que não tem um pingo de carinho, né, pela esposa, pela filha. Ai, gente, e quando ele bate na Ofélia, quando ele dá um tapa na cara da Ofélia, gente, que mexeu tanto comigo, eu tive que tirar o óculos, eu comecei a chorar, e assim, nossa, eu tive que dar um tempo na leitura para depois voltar, e eu fiquei bastante abalada, assim, com as atitudes que ele toma, né? Ó, todas as coisas perdidas murmuravam as folhas quando 3 carros pretos desceram a entrada da terra batida que passava entre as samambaias e os musgos. Mas todas as coisas perdidas podem ser reencontradas, sussurravam as árvores. Olha que lindo, gente. Todas as coisas perdidas podem ser encontradas. Então, quando fala que sussurravam as árvores, ele volta, né, aquela ideia dos seres vivos, que as árvores são vivas, todo o planeta é vivo, ele tem a figura da figueira, a Bíblia também tem a figura da figueira. A figueira é uma árvore sagrada, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, que em vários contos a figueira é uma árvore bem sagrada. E ele vai falar de um povo intraterreno. Ofélia seria a reencarnação do povo do mundo intraterreno. E um dos últimos portais que levava ao mundo intraterreno é o portal onde o Fauno vai zelar, né? Onde foi construído esse labirinto, na propriedade do capitão, onde quem morava ali era ali tem um moinho,
né? Vamos começar assim, ele tem um moinho. E as pessoas que moravam ali, o último homem que morava ali também era dessa geração de homens assim, né? É de homens protetores das mulheres, domesticadores das mulheres, né? E quando a mulher dele faleceu, ele chamou uma bruxa da floresta. E a autora coloca aqui dentro desse livro as Wiccas, mostrando às pessoas que Wiccas são mulheres curandeiras, né? É chamada bruxa da floresta porque ela conhecia várias plantas, ela conhecia maneiras de curar. Então ela era um Wicca, ela era uma bruxa boa. E conta que os únicos rituais que ela fazia eram os rituais à lua, os rituais à natureza, né? Ela mostra um pouco do paganismo no conto da bruxa, e aonde aquele moleiro, né, aquele homem que ficava ali, que vivia no moinho, ele afogou a bruxa no lago. E a bruxa, né, antes disso, a bruxa tinha falado para ele construir o labirinto, e ele fez o labirinto do fauno, onde eles conseguiram um último portal que ligava o povo intraterreno. E nesse último portal era a última chance da Ofélia voltar para os pais dela no mundo intraterreno, porque ela era uma menina do mundo intraterreno numa das reencarnações passadas. E o povo intraterreno, eles vivem muito mais do que o povo aqui, né, em cima aqui na crosta. Mas como ela queria ver o sol, queria ver a lua, queria ver o que existia na crosta terrestre, ela atravessou pelo portal e logo que o sol bateu nela, né, que ela tomou os primeiros raios de sol, ela esqueceu quem ela era, ela esqueceu onde ela vivia. Ó, Carmen lembrava o tipo de garota que tinha sido ensinada a não desrespeitar o pai e agia da mesma forma com o marido, diminuindo-se até quando não estava na cadeira de rodas. Então a mãe dela teve essa educação de que a mulher valia menos e que a mulher devia respeitar e obedecer cegamente o pai e o marido. Quando Vidal tortura um soldado e ele vai chamar o doutor para poder curar o soldado e o doutor desobedece a ordem e dá um voto de piedade ao soldado, matando o soldado, ele fala a mesma coisa para o capitão. Obedecê-lo? Porque eu deveria obedecê-lo. Quem obedece todas as ordens são gente como o Senhor e não gente como eu. São frases que marcam muito a vida da gente. A obediência cega, obediência sem questionamento. Olha, ele nem sabia mais para quem rezar, para a floresta, para a noite, para a lua. Certamente não para o Deus presente nas orações das pessoas à mesa. Esse Deus já abandonara muitas vezes, né? É quando a Mercedes, ela entra em questionamento porque o Vidal chamou um padre, o Vidal chamou um prefeito, e eles ficam ali na mesa falando sobre Deus, falando sobre a religião, e aí o Guilhermo, ele faz um pequeno paralelo, né? Desse Deus que a religião pregava naquela época, que era um Deus cruel, um Deus da Inquisição, um Deus que assassinava pessoas, um Deus que matava pessoas na fogueira, um Deus que acusava pessoas de bruxaria e afogava pessoas no lago, matava crianças dizendo que crianças eram filhas das bruxas. Eu não sei se vocês sabiam, mas as crianças que eram filhas das mulheres Wiccas, né, das mulheres curandeiras, parteiras do campo, eles amarravam uma pedra no pescoço das crianças e atiravam as crianças no lago. Eu fico emocionada quando eu falo. Atiravam as crianças no lago. Então, assim, ele vai questionar que tipo de Deus é esse? Um Deus inquisitivo? Um Deus da Inquisição? Então, Mercedes não sabia mais para quem orar, para quem recorrer, né? E por isso que os pagãos, eles preferiam orar à lua, eles preferiam rezar ao sol, porque eles sabiam que através do sol eles tinham as árvores da floresta. Eles tinham os remédios que eles precisavam, porque na Inquisição, porque na Segunda Guerra Mundial, os soldados saqueavam todo mundo, colocavam comida tudo dentro de um celeiro e racionava. Eles tinham uma tabelinha que eles tinham que fazer uma fila enorme, os pais de família tinham que fazer essa fila para poder alimentar, né, os seus filhos. E primeiro eles ficavam escutando longos discursos, né, que eram uma espécie de lavagem cerebral. E aí eles davam uma quantidade limitada de comida para cada pessoa. A mesma comida que os camponeses colhiam do campo e que eram roubadas por esses soldados. E assim, eles eram muito cruéis, eles não tinham piedade, eles pegavam pessoas inocentes, muitas vezes que estavam caçando da floresta,
e viam, né, que tomavam os coelhos, tomavam a comida que o pai estava às vezes caçando, mas com o filho mais velho. Gente, a crueldade era imensa, 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 e matavam eles, e assim, era covardia, sabe? Até que tem uma cena muito forte aqui no livro, que o Vidal ele pega uma garrafa e ele quebra o nariz do filho mais novo, ele dá garrafadas na cabeça do filho mais novo na frente do pai, e o pai vê o filho morrer. Então assim, é muito triste. E é por isso que aqui, tanto a bruxa da floresta quanto a mãe da Ofélia questiona qual é o tipo de Deus que mata e assassina pessoas. Então isso não pode ser Deus, mas uma crueldade dos homens. Então, assim, quando você entra na Segunda Guerra Mundial, quando você se depara com isso, todos os seus preconceitos, eles caem por terra. Porque vocês vão ver que muitas coisas são dogmas, são imposições e que não tem por que ter todo esse preconceito, né? Com o paganismo, achar que tudo é do diabo, porque isso foi uma ideia colocada na cabeça das pessoas e uma ideia muito bem arquitetada para poder matar inocentes, como tantas inocentes, como tantas pessoas, quanto tantas crianças inocentes foram mortas e assassinadas em nome de um Deus fictício, né? Porque Deus não pode ser mau, gente. Deus não é mau. Não existe Deus mau. E assim, deixa eu respirar, porque eu fico muito emocionada quando... Seus dias eram medidos e regidos pelos relógios que o rei lhe dera, e que indicavam com ponteiros de ouro e prata a hora de acordar, comer, brincar e dormir, né? Então esse é um conto que foi para poder justificar da onde que veio aquele relógio que o Vidal carregava. Aqui o Guilherme Del Toro nos revela que objetos, eles têm energias das pessoas que o possuíram, né? E aquele relógio era um relógio era um relógio da ordem, né? Era um relógio que marcava tudo. Então no militarismo era assim, tinha a hora de comer, a hora de acordar, a hora de dormir, era tudo regiamente. As pessoas não tinham vida, né? As pessoas não tinham vontades próprias. Porque as pessoas estavam se transformando em soldados, estavam se transformando em robôs. A ordem ela tinha que ser obedecida sem questionar por quê. Se você questionasse por que eu tenho que matar pessoas, por que eu tenho que afogar mulheres no lago, por que eu tenho que jogar esse filho da bruxa, que essa criança inocente é um recém-nascido, por que eu tenho que abandonar essa criança na floresta, porque ela nasceu sem um bracinho, porque ela nasceu sem uma perninha, eu não podia questionar, porque se eu questionasse as ordens da igreja, isso era tido como heresia, e eu poderia sofrer uma tortura, como tantas pessoas teve suas pernas arrancadas, teve os dedos das mãos arrancados, teve o olho esquerdo arrancado, simplesmente porque ousou questionar a igreja naquela época. Então, assim, é muita crueldade e é igual eu falo, não tem como eu falar desse livro sem chorar, e eu sempre choro. Porque, gente, eu fico até sem palavras. E partes do livro que diz que a magia, ela não existe, né? Quando a Ofélia, ela vê a mãe naquela situação, toda ensanguentada, e vê que o padrasto dela não tá nem aí com ela, não tá nem aí com a mãe, a padrasto deixa uma ordem bem expressa ao médico, tipo assim, se tiver que escolher entre a minha esposa e o meu filho, salva o meu filho a qualquer custo. E a Ofélia, vendo aquela situação, ela vai procurar o Fauno, porque o Fauno é o grande conhecedor da floresta, né? E o Fauno diz a ela o seguinte: você pega uma raiz de mandrágora, coloca a mandrágora no leite e alimenta ela com 2 gotinhas de sangue, né? Então o Guilherme, ele fala bastante sobre o sangue, e a gente sabe que um atame de uma bruxa, ele nunca deve tocar em sangue, porque uma bruxa Wicca não faz magia com sangue, uma bruxa Wicca não assassina crianças, uma bruxa Wicca não faz maldade a ninguém, até porque elas creem na deusa tríplice. O máximo que uma mulher Wicca faz, gente, é salvar vidas, é cuidar de uma criança, de uma mulher que tá tendo um filho. Ali não tem, muitas vezes, remédio, principalmente naquela idade ali, né? Naquele lugar onde
era o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, se a pessoa quisesse uma aspirina, se a pessoa quisesse qualquer tipo de remédio, ele não ia na farmácia comprar, ele tinha que pedir para o capitão. Então as pessoas da aldeia procuravam as uicas para poder ajudar. E as uicas salvavam pessoas, e as uicas ainda salvam pessoas, né? Então ainda tem esse preconceito. Mesmo assim nas cidades ainda tem esse preconceito, talvez aí no seu bairro você tenha alguém, né, um senhorzinho, uma senhora que benze, alguém que tem muitas ervas no quintal e é tido como bruxo, às vezes um senhor que é tido como garrafeiro, que está ali salvando vidas. E ele é colocado como um bruxo, como um feiticeiro, como uma pessoa que não tem Deus na vida. E isso é muito cruel e é uma herança, né, que vem desde essas épocas nazistas, desde a época da Segunda Guerra Mundial, do fascismo. É uma coisa que vai vindo desde os tempos da Inquisição, onde pessoas odeiam pessoas por não entender. É um preconceito. As pessoas colocam conceito em tudo que elas veem. Obedecer, começou o ferreiro, escolhendo as palavras com cautela. Simples assim. Obedecer sem questionar é o tipo de coisa que só pessoas como vocês fazem, capitã. Então o livro vem nos mostrar uma fonte de conhecimento, onde nós temos que entender, nós temos que estudar, nós temos que refletir antes de ficar pegando conceitos, antes de pegar dogmas, antes de pegar crenças antigas e ficar obedecendo sem questionar, sem pensar o porquê e acreditar tudo que os outros falam. Faça isso, eu faço, vai para a direita, eu vou para a direita, né? E isso não são coisas de pessoas como nós que estamos buscando conhecimento, que estamos lendo, né? Que estamos tentando abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos através dos livros, através da inteligência. Não é coisa que a gente faz, né? Obedecer uma obediência cega, né? Isso é coisa do militarismo, isso é coisa do fascismo. Ninguém pode tirar a individualidade de ninguém, dizer como a pessoa ela deve vestir, como a pessoa deve falar, como a pessoa deve se comportar. Então suas pernas fraquejaram, havia lama por todo lado e a chuva já estava passando. Olhou para trás, por cima dos ombros, no instante em que Vidal saiu do celeiro com passos determinados de caçador. Ferreiro não se virou ou parou quando Vidal sacou a pistola. Continuou andando. Quando a primeira bala o acertou nas costas, ele tirou os óculos, se esfregou os olhos e, embora soubesse que a névoa que via era o sopro da morte. Então ali, quando ele questionou o capitão e ele disse que não obedeceria o capitão deu 2 tiros nas costas do médico e o matou. Nessa hora que ele deu os 2 tiros no médico, logo a esposa dele começou a gritar, ela começou a ganhar o nenenzinho, era o filho dele, e ele tinha acabado de matar o médico. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz volta instantaneamente pra gente, né? Toda maldade ela volta e toda bondade ela também volta pra gente. Então a Ofélia, ela tinha colocado a mandrágora embaixo da cama da mãe e colocou 2 gotas de sangue ali para alimentar a mandrágora. E aquela mandrágora, a magia da mandrágora, né? Porque tudo a gente coloca magia, tudo que a gente não entende a gente chama de magia, né? E são leis naturais do universo. Aquela mandrágora estava ali mantendo a mãe dela viva. E o capitão, ele descobre aquela mandrágora debaixo da cama, que a Ofélia estava debaixo da cama, cuidando daquela raiz, e quer bater na Ofélia, joga a raiz fora, pega a Ofélia de qualquer maneira, com muita falta de educação. E a mãe da Ofélia, ela também não acredita. Chamam a Ofélia de bruxa. Ai, Ofélia, sua bruxinha. E a mãe dela pega a mandrágora nas mãos e diz que a magia não existe e joga a mandrágora dentro do fogo. Na hora que aquela mandrágora é queimada, a mãe da Ofélia começa a passar mal, né? E isso não termina bem, não termina bem mesmo. Então o Guilherme traz pra gente que isso é só uma maneira de ver, é só uma colocação, que a gente não entende nada da natureza, que a gente não sabe nada do que existe nas florestas, que a gente só acredita naquilo, nas crenças pré-concebidas e no que os olhos da gente consegue ver. Mas você respira o ar e você não vê o ar, mas você sabe que ele existe. Da mesma forma,
você sente toda a magia. Magia, mais uma vez eu vou repetir, magia é tudo aquilo que as pessoas não sabem o que é e denominam como magia ou como milagre. É uma força da natureza. É aquilo que faz você orar e a sua oração ser atendida. É aquilo que faz você de manhã cedo, assim que acorda, né, fazer a sua oração, fazer o seu pedido e o seu pedido ser atendido de uma forma assim especial, e você vê o que aconteceu e você diz: foi Deus, foi os anjos, foi a magia, né? É o milagre da fé. Não, ele culpava a ferida que a outra bruxa abrira em seu rosto. Então, quando Mercedes, ela quis proteger Ofélia, né? Ele amarrou a Mercedes, ele queria torturar aquela mulher, mas aquela mulher tinha guardado uma faca no avental, né? E ela pega aquela faca na tentativa de escapar, porque ela sabia que ela ia morrer, e rasga a boca do Vidal, abrindo nele um sorriso forçado, e ela consegue fugir. E aí ele diz, a outra bruxa, simplesmente por que ela foi chamada de bruxa naquele momento? Porque ela foi uma mulher independente, na hora ela reagiu, ela não queria morrer e ela tomou uma atitude. Então, mulheres de atitudes, elas também eram chamadas de bruxas. Você acha que mulher podia trabalhar? Que mulher podia falar de qualquer maneira, a não ser sim, senhor, capitão, senhor? Então, mulheres que queriam trabalhar, mulheres que reagiam a qualquer ordem dos homens, elas também eram mortas como bruxas. Tudo era uma questão de chamar a mulher de bruxa, gente do céu. Uma mulher que ela queria pegar uma medicina alternativa, ela queria tomar um chá, né? Sabe esse chazinho que você faz de manhã porque você não gosta de café? Esse chá que você compra no supermercado e coloca na sua xícara de chá? Pois é, uma mulher que tomava esse chá, ela era morta como bruxa. Uma mulher que era bonita demais, ela era morta como bruxa. Isso, assim, é algo muito forte quando a gente pensa em tantas pessoas que morreram, tantos cientistas que morreram porque ousaram estudar psicanálise. Quantos cientistas que morreram porque ousaram estudar astronomia? A astronomia era coisa de bruxos. A astrologia era coisa de bruxos. A física era coisa de bruxaria. A alquimia era coisa de bruxaria. Quantas pessoas foram mortas acusadas de fazerem pacto com o diabo? Quantos inocentes, gente. Vamos pensar nessas pessoas, né? Vamos ter um pouquinho de amor pelo ser humano, sem julgamento. É o que o livro nos passa, né? E quando a Ofélia, ela morre, porque a Ofélia morre, atenção para o spoiler, tudo aquilo, né? Toda a teoria que o Guilherme vai colocar da reencarnação, da alma que ela é eterna, no reino que a Ofélia vai habitar, dos tempos que os pais verdadeiros da Ofélia estavam procurando, das missões que a Ofélia teve que fazer, o esforço que ela teve que fazer para voltar para o mundo intraterreno, um mundo onde não havia dor, um mundo onde não havia assassinato, um mundo de alegria, onde a Ofélia tinha deixado aquele mundo por curiosidade para saber o que se passava aqui no planeta Terra. E ela encontrou pessoas tão cruéis, ela encontrou uma vida tão cruel aqui. Ela teve que cumprir essas missões, né? Mas se a gente parar para perceber, as missões que a Ofélia cumpriu não era nada pela vida que ela estava vivendo, né? Então era uma vida assim de ódio. Muitas vezes a Ofélia, ela foi espancada pelo padrasto, ela foi mal vista, né? E assim, não, gente, o livro é emocionante. Eu não consigo dizer mais do livro, porque senão eu vou chorar, porque o livro ele me emociona demais. Ele toca bastante assim nos sentimentos, né? Por eu ter sido uma pessoa que eu tive a oportunidade de estudar mitologia, de estudar ocultismo, né? E de ver ainda quanto preconceito existe nesse mundo, quanta crueldade ainda existe. E é um livro assim que eu recomendo, é um livro para quem tem olhos de ver, um livro para quem vai encontrar realmente, quem vai achar nesses quotes aqui todo o segredo, tudo aquilo que o Guilherme Del Toro, ele quis passar pra gente através desse livro. E não só esse livro aqui, mas eu indico também, né, A Forma da Água, que é uma das obras
mais lindas que eu também já li em toda a minha vida do Guilherme Del Toro. Então é isso. Ai, desculpa que eu me emocionei. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Dizem que há muito, muito tempo, uma princesa vivia no reino subterrâneo, onde não havia dor nem mentiras, e sonhava com o mundo dos humanos. A princesa Moana sonhava com o céu azul perfeito e um mar de nuvens infinito. Sonhava com o sol, a grama e o gosto da chuva. Um dia, a princesa fugiu dos guardas e chegou ao nosso mundo. O sol logo apagou todas as suas lembranças e ela esqueceu sua identidade e seu lugar de origem. Vagou pela terra com frio, com dor, doente, até que enfim morreu. Seu pai, o rei, nunca desistiu de procurá-la. Sabia que o espírito de Moana era imortal e esperava algum dia reencontrar a filha, em outro corpo, em outro momento, talvez em outro lugar. Ele esperou até seu último suspiro, até o fim dos tempos. O Labirinto do Fauno, de Guilherme Del Toro e Cornélia Funke.